Márcio, Ceará. Bom dia, funciona? Bom dia. Queria primeiro lembrar aqui uma frase histórica, célebre do meu conterrâneo Joaquim Nabuco, que é muito conhecida, cantada por Caetano Veloso, que ele diz que um dos males da escravidão é a característica fundamental da estruturação do Brasil. Que a gente chega numa plenária e usa palavras como espontâneo ou natural. De alguns processos que se colocam aqui como fundamentais para uma reparação histórica da condição de existência do Brasil. A gente precisa entender e exercitar esse pensamento, né, como uma política de Estado que reconhece esse dano, esse genocídio, essas violências históricas que ocorreram no Brasil. A gente tem a lei de cotas, e aí muito se fala aqui que as composições das chapas refletem de modo espontâneo e natural parte dessa composição proposta pela CETRED, mas na verdade a gente precisa entender que isso é fruto de um processo político já, advindo da própria lei de cotas dentro das universidades, que fazem criar esse mosaico muito mais representativo da diversidade do Brasil no campo dos profissionais de arquitetura e urbanismo, e da própria trajetória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quando lá, anos atrás, apresentou para o Brasil o diagnóstico de gênero, e que isso criou um efeito imediato na recomposição, no reordenamento, na concepção de composição das chapas dos CAUs em todas as unidades da federação. Então, não é nada espontâneo nem natural. Isso é fruto de um processo contínuo que a gente precisa materializar aqui também em norma, e dentro de uma norma não cabe recomendações, são postulados, é um outro instrumento que deve ser colocado. A gente deve ou não deve. E essa imposição, que é falar dessa palavra imposição, existe como tantas outras, por exemplo, pela adimplência que foi votada aqui, ou por outras considerações que criam certos perfis. Agora, eu e Cláudia compusemos uma chapa no Ceará, em que o nosso pré-requisito de composição era exatamente contribuir para essa representatividade da diversidade no Ceará, né? Eu tenho apenas 41 anos, talvez seja um dos caçulas aqui, tenho 20 anos de formado já. Cláudia é uma mulher e preta, e isso já basta para dizer o que significa a vida dela. Eu sou fruto de um processo de inclusão social do governo que começou em 2003, um ano após que eu me formei, galgando mestrado e doutorado, a partir de ampliação e fortalecimento da educação pública e gratuita no Brasil. E represento isso aqui. Eu não represento a Acrópole da cidade grega aqui. Eu não represento um servidor público de uma carreira brilhante. Não tenho um escritório de arquitetura. Nunca participei efetivamente de nenhuma instituição de arquitetura e urbanismo, e nem pratico o revezamento entre instituições, associações, federações, sindicatos, com todo respeito, como muitos de vocês fazem, ou uma situação vitalícia de gestões dentro do Conselho de Arquitetura. Nós representamos parte dessa diversidade dos arquitetos urbanistas, eu e Cláudia. Assim como Camila aqui representa essa diversidade, uma arquiteta, não sei agora, mas uma arquiteta que se apresenta desempregada. Ou seja, nem até os 3 salários mínimos se colocava em algumas sessões aqui. E é essa a realidade que é colocada hoje no campo da profissão de arquitetura e urbanismo no Brasil, né? Não é uma questão apenas de ser 60% de mulheres. São pessoas pobres, pretas, indígenas, afrodescendentes. Existe uma diversidade muito maior. Eu sou professor há 12 anos, fui professor 4 anos no Acre com o Daniela Kipper, sou professor há 8 anos no Ceará, e a maioria dos nossos alunos são exatamente dessa diversidade. Não existe mais a Acrópole do homem branco de 32 anos, de 30 anos, livre e que pode voltar. Hoje a Astur, a cidade baixa também da Grécia, também se faz parte da cidade, dessa democracia, dessa questão do público também. E acho que a gente precisa encarar isso como uma política de Estado, não como uma atitude panfletária, alegórica e até folclórica, que se coloca diante das populações indígenas, afrodescendentes, LGBTQIA+P, ou outras questões, minorias, apesar de serem a maioria no Brasil, e que a gente invisibiliza, a gente nega, a gente trata como espontâneo e como natural. E não é bem esse caminho. Queria registrar aqui em nome de Cláudia
dessa luta que a gente entrou no Conselho de Arquitetura exatamente para apresentar essa diversidade do que significa hoje os arquitetos e urbanistas no Brasil, e que a gente precisa estabelecer, reconhecer essa diversidade para inclusive criar um fortalecimento de identificação dessas pessoas diante do Conselho, que é o que se cria esse abismo. Então, as pessoas não procurarão espontaneamente, entre aspas, o Conselho a partir do investimento dessas políticas. Elas procurarão porque se sentirão reconhecidas nessa representatividade. Tá? Eu queria estabelecer essa minha fala a partir de uma contribuição, a partir de uma trajetória nossa de vida pessoal também. Obrigado.